Meu nome é Carmen Garcia e eu tinha 34 anos. Acabei de herdar 29 milhões de euros e estava correndo para casa para dar ao meu marido a notícia que mudaria nossas vidas. Mas eu nunca cheguei. Um caminhão bateu em mim e eu acordei sozinha no hospital. Quando finalmente consegui entrar em contato com meu marido, Marcos, ele não estava preocupado. Ele estava irritado. Ele me disse que não tinha tempo nem dinheiro para uma perdedora e desligou. Dias depois, ele entrou no meu quarto de hospital, vestindo um terno de grife novo, de mãos dadas com sua nova mulher. Ele jogou os papéis do divórcio na minha cama. Mas quando sua nova esposa, uma advogada de alto nível, olhou para o meu rosto, ela gritou e deixou cair sua cara maleta. Luewe. Meu marido não tinha ideia. Ela era minha advogada, a que estava gerenciando minha confiança de 29 milhões de euros. O bip foi a primeira coisa que registrei. Um bip, bip, bip agudo e constante que perfurava a névoa na minha cabeça. Tentei abrir meus olhos. As luzes fluorescentes do quarto de hospital eram como facas esfaqueando meu cérebro. Eu estava no Hospital Universitário La Paz, em Madrid. O quarto era frio, estéril e cheirava levemente a antisséptico e algo metálico. Uma dor aguda e dilacerante atravessou meu peito quando tentei respirar fundo. Parecia que minhas costelas estavam raspando umas nas outras. Tudo voltou para mim em pedaços quebrados e aterrorizantes. O brilho de faróis enormes no meu retrovisor cegando-me. O som horrível e ensurdecedor de metal se retorcendo e vidro se estilhaçando. E logo antes disso, horas antes, a voz gentil de um advogado mais velho, o Sr. Roca, em um escritório impecável no centro da cidade. Seu escritório cheirava a livros antigos e couro caro. Parabéns, Sra. Garcia. Sua tia Elvira deixou para você toda a sua propriedade. O fundo fiduciário está avaliado em 29 milhões de euros. 29 milhões. Um número tão grande que parecia irreal. A dor no meu peito me trouxe de volta ao presente. Eu estava viva. Eu havia sobrevivido. Meu corpo parecia um peso morto, machucado e quebrado. Mas eu estava respirando. Procurei freneticamente meu telefone na mesa de cabeceira. Estava lá, na bandeja de metal ao lado de um copo plástico de água, mas estava destruído. A tela era uma teia de aranha de vidro quebrado, completamente preta, inútil. Eu tateei o botão de chamada da enfermeira, meus dedos fracos e desajeitados. Pressionei repetidamente. Meu marido, Marcos, onde ele está? Ele sabe que estou aqui? Essas foram as primeiras palavras que consegui articular quando a porta se abriu. Uma enfermeira entrou. Era uma mulher mais velha, com um uniforme azul desbotado. Seu rosto era gentil, mas marcado pela profunda exaustão de alguém que viu demais. Seu crachá dizia Pilar. Ela se movia com uma eficiência prática, verificando o soro intravenoso conectado ao meu braço, seus olhos examinando o monitor cardíaco. Ela me olhou com uma profunda pena que eu ainda não entendia. Querida, disse a enfermeira Pilar, sua voz baixa e cansada. Você está aqui há 4 dias. Você estava em coma. A coisa estava no fio da navalha por um tempo. 4 dias? Minha voz era um grasnido seco. Minha garganta parecia papel de lixa. Onde está Marcos? Meu marido, Marcos Aguilar. Ele deve estar morrendo de preocupação. Ele ligou? Ele está na sala de espera? Eu estava desesperada, agarrando-me à ideia de ele estar correndo pelo corredor. A enfermeira Pilar suspirou. O tipo de suspiro que te prepara para más notícias. Ela desviou o olhar por uma fração de segundo, o suficiente para o meu estômago afundar. Nenhum homem chamado Marcos veio te visitar, querida. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem deixada na recepção. Tínhamos seu nome como Carmen Garcia
e colocamos Marcos Aguilar como seu contato de emergência. Ligamos para ele várias vezes. Ninguém atendeu. Não, isso é impossível, sussurrei, balançando a cabeça, o que enviou uma nova onda de dor pelo meu crânio. Ele deve estar fora da cidade. A startup dele. Ele viaja por causa da startup dele. Eu estava dando desculpas. Eu sabia disso. Mas a alternativa era muito horrível para aceitar. Eu sabia que Marcos, meu marido de 36 anos, podia ser egoísta. Eu sabia que ele estava amargurado com seus fracassos, que ele se ressentia do meu trabalho estável e mal pago na ONG, enquanto os sonhos dele desmoronavam. Mas isso, abandono, não. Tinha que ser um erro. Eu preciso ligar para ele. Insisti, tentando me apoiar nos cotovelos, mas a dor era cegante. Eu preciso avisar que estou bem. Minha mente estava acelerada, ainda acreditando que era tudo um terrível mal-entendido. Eu pensei nos 29 milhões de euros. Ele ficaria tão aliviado. Esse dinheiro resolveria todos os nossos problemas. Isso o faria feliz novamente. Ele viria por mim. Ele tinha que vir. Minha mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar o pesado monofone de plástico do telefone do hospital que a enfermeira Pilar me entregou. Eu disquei o número de Marcos, meus dedos escorregando 2 vezes no teclado. Tocou uma vez. 2. No terceiro toque ele atendeu, mas sua voz não foi a primeira coisa que ouvi. Foi o som da vida dele. Música alta, o tilintar de copos e a risada aguda de uma mulher ao fundo. Ele estava numa festa. O quê? Ele latiu para o telefone, sua voz cortante e irritada, como se eu fosse uma teleoperadora interrompendo o jantar dele. Marcos! Sussurrei. Minha voz falhou e o primeiro soluço escapou. Marcos, sou eu. Onde você está? Consegui ouvi-lo bufar de impaciência. Carmen, qual é o problema? Eu estou ocupado. Estou no meio de uma reunião com sócios importantes. Você sabe, o negócio que eu te falei. O que você quer? Eu estou no hospital. Chorei, as lágrimas fluindo livremente agora, quentes e ardentes contra minha pele machucada. Eu sofri um acidente. Estou em La Paz. Houve uma pausa. A música de fundo não parou. Sua voz, quando voltou, era fria como gelo, não preocupada, não assustada, apenas irritada. O hospital? Sério. O que você fez agora? Você bateu o carro? Deus, Carmen, é sempre a mesma coisa. Não, ofeguei. A dor no meu peito se intensificou. Marcos, por favor, você precisa vir. Um caminhão. Ele me atropelou. Eu tenho costelas quebradas. Eles disseram que eu fiquei em coma por 4 dias. A música de repente ficou mais baixa, como se ele tivesse se afastado do barulho, não para ter privacidade, mas para que pudesse ser ouvido mais claramente. Suas próximas palavras não foram gritadas. Elas foram ditas com um desprezo baixo e arrepiante, que me cortou mais fundo do que qualquer osso quebrado. Escuta, Carmen, ele disse, com a voz monótona. Eu estou farto de você. Eu estou tão farto dos seus dramas. Você é sempre uma vítima. Você é um fardo. Eu estou tentando construir algo aqui, algo real, e você só continua me arrastando para baixo. O quê? Do que você está falando? Sussurrei confusa. Eu não tenho tempo, ele retrucou. E eu não tenho dinheiro para ficar correndo atrás de uma perdedora. Você me entende? Uma perdedora. Você está sozinha. Cuide-se. Então, o clique. Ele se foi. O tom de chamada zumbia no meu ouvido, alto e zombeteiro no silencioso quarto de hospital. Lentamente eu coloquei o monofone de volta no lugar. Minha mão estava perfeitamente firme agora. As lágrimas pararam. Uma perdedora. Olhei para a parede bege vazia. A palavra ecoou.
perdedora. Por 10 anos, eu havia apoiado a suposta startup dele. 10 anos do meu salário do trabalho na ONG que ele desprezava. O trabalho que pagava nosso aluguel, nossas contas, o seguro do carro, o trabalho que financiava a vida dele. Eu paguei os ternos caros que ele usava para network. Eu paguei os cartões de crédito que ele esgotava em jantares de negócios. Eu era a que comia sobras para que ele pudesse levar possíveis investidores para comer um filé. Por uma década, eu fui a rocha dele, o apoio dele, a pessoa que disse a ele que ele era brilhante quando o mundo dizia que ele estava falhando. E agora, deitada em uma cama de hospital, quebrada e sozinha, eu era a perdedora. A traição era tão absoluta, tão pura, que parecia algo físico. Era uma pedra fria e dura que se instalava no meu estômago, mais pesada e dolorosa do que qualquer ferimento do acidente. Ele não apenas me abandonou, ele me desprezou o tempo todo. Eu ainda estava olhando para o telefone quando a enfermeira Pilar entrou novamente. Ela carregava uma pequena bandeja com um copo de água e alguns comprimidos. Ela deve ter visto a expressão no meu rosto. As lágrimas haviam sumido. O choque as havia congelado. Eu só sentia frio. Ela colocou a bandeja na mesa rolante, seu movimento lento e deliberado. Ele disse isso, não disse, querida? Sua voz era suave, mas havia um fio duro nela, uma raiva que não era direcionada a mim. Ele te chamou de perdedora? Eu apenas balancei a cabeça, meus olhos fixos na parede bege na frente da minha cama. A palavra perdedora ecoava nos meus ouvidos repetidamente. Pilar soltou aquele mesmo suspiro cansado e sábio. Uma perdedora? Isso é engraçado. Ele tem vivido como um rei. Esse seu cartão, American Express Gold, deve ter um limite bem alto. Minha cabeça girou bruscamente para ela. O movimento repentino enviou uma pontada de dor ardente através das minhas costelas, mas minha mente, de repente, estava mais rápida do que a dor. O quê? Do que você está falando? Os alertas do cartão de crédito, ela disse, abaixando a voz. O departamento de cobrança do hospital recebe uma notificação quando o cartão do paciente registrado está sendo muito usado, em caso de fraude. Alguém gastou 5.000 euros na loja Loewe, na Calle Serrano, ontem à tarde, e mais 2.000 no restaurante La Vaca Dourada na noite anterior. Eu presumi que fosse a família. Eu congelei completamente. O quê? Isso é impossível. Meus cartões estão na minha carteira. Minha carteira? Está na minha bolsa. A polícia deve estar com ela por causa do acidente. Ou não? Sim, disse a enfermeira Pilar. Ela parou de ajustar meu soro e olhou diretamente nos meus olhos. Seu rosto gentil agora era uma máscara de determinação sombria. A polícia não está com ela. Nós estamos. Ou melhor, nós estávamos. Minha boca secou. O quê? O que você quer dizer com estavam? Ela respirou fundo. O tipo que se toma antes de dar uma notícia terrível. Registros de segurança. Tivemos que revisar esta manhã quando os alertas de cobrança vieram. Um homem chamado Marcos Aguilar, seu marido. Ele veio aqui 4 dias atrás. No mesmo dia que você deu entrada. Meu coração martelou contra minhas costelas quebradas. Ele esteve aqui, mas você disse que ninguém veio me visitar. Ele esteve aqui, ela repetiu. Sua voz monótona e dura. Ele esteve aqui enquanto você estava em coma, mas ele não pediu para te ver. Ele não perguntou a um único médico sobre o seu estado. Ele foi direto ao balcão de enfermagem no andar de admissão, mostrou sua identidade, disse que era seu marido e que precisava pegar seus pertences pessoais para guardá-los em segurança em casa. Ela balançou a cabeça com nojo. Tínhamos uma enfermeira nova no turno, sua primeira semana. Ela não conhecia o protocolo.
Ela acreditou nele. Ela foi ao depósito de pertences pessoais e deu a bolsa para ele. O ar escapou dos meus pulmões em um assobio silencioso. Ele esteve aqui, enquanto eu estava inconsciente, lutando pela minha vida. Ele esteve aqui não para segurar minha mão, não para rezar por mim. Ele esteve aqui para roubar minha carteira. Só descobrimos com certeza esta manhã, continuou Pilar, quando cruzamos os alertas de fraude com o registro de visitas e o relatório de incidentes de pertences pessoais. Ele te roubou, Carmen, enquanto você estava deitada aqui. O choque foi tão total, tão absoluto, que foi quase esclarecedor. Era uma lâmina fria e afiada deslizando entre minhas costelas quebradas, perfurando algo mais fundo do que qualquer osso. A dor física do acidente não era nada. Esta era a verdadeira ferida. Este era o ataque. O homem que eu amei, o homem que eu apoiei, roubou minha carteira enquanto eu estava morrendo. Eu parei de chorar. Não foi uma decisão. As lágrimas simplesmente cessaram, como se a torneira tivesse sido violentamente fechada. A dor lancinante nas minhas costelas, a dor no meu crânio, a rigidez dolorosa no meu pescoço. Tudo isso sumiu. Foi silenciado. Foi substituído por um vazio profundo, nítido e terrivelmente claro. Era um frio tão profundo que queimava. Ele esteve aqui. Esse único fato ecoou no silêncio da minha mente. Ele esteve aqui, neste hospital, 4 dias atrás. Ele sabia que eu estava inconsciente. Ele sabia que eu estava lutando pela minha vida. E ele não pediu para me ver. Ele não perguntou a um único médico se eu viveria ou morreria. Ele foi à recepção e roubou minha bolsa. Ele roubou meus cartões de crédito enquanto eu estava morrendo. E então, como a última peça de um quebra-cabeça horrível se encaixando, me atingiu. Não foi um pensamento gradual. Foi um impacto violento. Um segundo impacto tão brutal quanto o primeiro. A última memória, a de logo antes dos faróis, de repente ficou vividamente clara. Não era mais um fragmento embaçado e onírico. Era nítido. Eu estava sentada no meu carro no estacionamento do escritório Roca e Associados. O cheiro de concreto úmido e o couro velho do meu Honda de 10 anos. Minhas mãos tremiam tanto que eu tive que discar o número dele 2 vezes. Eu também estava chorando então, mas eram lágrimas de alegria, de descrença, de um alívio desesperado que mudava vidas. Marcos havia atendido, sua voz instantaneamente irritada. O que, Carmen? Eu estou ocupado. Estou no meio de algo. Marcos, oh meu Deus, Marcos! Eu havia gritado no telefone com a voz embargada. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Tia Elvira, ela deixou tudo para mim. Houve uma pausa. Eu o ouvi bufar. Do que você está falando? Ele retrucou. O que ela te deixou? A coleção de chapéus feios dela? Os livros velhos e empoeirados dela? Não, Marcos. Eu estava rindo e chorando ao mesmo tempo. O som histérico no carro pequeno. O dinheiro. Tudo. O advogado. O Sr. Roca. Ele acabou de me dizer. São 29 milhões de euros. 29 milhões, Marcos. Nós estamos ricos. Nós estamos ricos. Houve silêncio da parte dele. Não foi longo, mas foi o suficiente. Não foi o grito de alegria que eu esperava. Não foi emoção. Foi um silêncio morto, monótono, calculista. Eu o ouvi respirar lentamente, como se estivesse se acalmando. Então sua voz voltou, diferente, mais baixa, urgente. Onde você está exatamente? Ainda no estacionamento do escritório. Estou indo para casa agora mesmo. Não, fique aí, espere. Não, apenas venha para casa, ele disse. Sua voz estranha e rápida, tropeçando nas próprias palavras.
Apenas venha direto para casa. E Carmen, sim. Sim, não conte a ninguém. Você me ouve? Nem para sua irmã, nem para sua mãe. Ninguém. Esta é a nossa notícia. Apenas nossa. Entendido? Sim, sim, claro! Eu havia gritado, meu coração batendo com amor e emoção. Estou a caminho. Eu te amo. Eu desliguei, sentindo meu coração saltar do meu peito. Eu coloquei o carro em movimento, inebriada com a fantasia de dizer a ele que finalmente poderíamos pagar todas as dívidas dele, que a startup dele poderia ser real, que nossas vidas finalmente estavam começando. Eu estava tão feliz. Eu saí do estacionamento para a estrada principal, em direção à autoestrada. E no caminho para casa, naquele trecho tranquilo da estrada, o caminhão preto veio do nada. Ele não apenas me atingiu, ele me caçou. Eu me lembrei agora, atravessando 2 faixas. Eu me lembrei de ele mirando na minha porta. Olhei para a parede bege do hospital. O bip, bip, bip constante do monitor cardíaco era o único som no quarto. Ele sabia sobre o dinheiro. Ele era o único que sabia. Ele me chamou de perdedora. Ele desligou na minha cara. Ele roubou minha carteira enquanto eu estava em coma. Ele estava gastando meu dinheiro enquanto eu estava deitada aqui. Isto não foi um acidente. Isto não foi um atropelamento. Isto foi uma execução que falhou. Meu marido, Marcos, tentou me matar. A dor nas minhas costelas era um fogo ardente, mas um terror novo e mais frio se espalhou por mim. Eles estavam me caçando. Meu marido tentou me matar e os sócios importantes dele. A festa. Eu estava sozinha. Presa nesta cama de hospital, um alvo fácil. Eu precisava de ajuda. Em uma última onda de medo primário e desesperado, peguei o telefone do hospital novamente. Restava uma última pessoa. Minha irmã, Tamara. Talvez ela não soubesse. Talvez ela acreditasse em mim. Meus dedos tremeram enquanto eu discava o número dela de memória. Irmã. Irmã Tamara. Consegui dizer, engasgando, quando ela atendeu. As lágrimas que eu pensei que estavam secas voltaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e cheias de pânico. Por favor, você precisa me ajudar. Eu estou em La Paz. Eu sofri um acidente. Um caminhão me atropelou. Eu fiz uma pausa, tomando uma lufada de ar dolorosa, e então disse as palavras em voz alta pela primeira vez. Marcos. Ele esteve aqui. Ele roubou minha carteira enquanto eu estava em coma. E, ó Deus, Tamara, eu acho que ele tentou me matar. A linha ficou em silêncio. Não o silêncio de choque que eu esperava. Era um silêncio pesado, irritado. Carmen. Sua voz, quando veio, não era suave. Era alta, cortante e pingando impaciência. Era a voz que ela sempre usava quando eu era um constrangimento. Do que diabos você está falando? Tentou te matar? Ela retrucou. Você está bêbada? Que tipo de besteira você está tentando aprontar agora? Eu não estou. Eu estou no hospital. Eu estou ferida. Por favor, você precisa me ouvir. Eu não tenho tempo para isso, Carmen. Ela me interrompeu. Você tem alguma ideia de que dia é hoje? É domingo. Os pais do Javier estão aqui. O chefe dele está aqui. Nós estamos no meio de um almoço muito importante para o escritório do Javier. E você está me ligando com este drama. Minha mente ficou em branco. Um almoço? Ela estava preocupada com um almoço? Mas Tamara, ele está gastando meu dinheiro. Ele está em uma festa. Claro que ele está em uma festa, sua idiota! Ela riu. Um som curto e cruel. Ele está aqui. Ele está no jardim com Javier agora mesmo. Eu não conseguia respirar. Ele estava lá. Ele estava na casa dela, com o marido dela, enquanto eu estava em uma cama de hospital. Marcos está na sua casa. Sussurrei, o terror frio agora completo. Sim,
Ele está bem ali fora. A voz de Tamara subiu com frustração. Meu marido Javier finalmente está ajudando o Marcos a se reerguer. Ele está apresentando ele aos sócios dele, ajudando ele a conseguir financiamento para um grande novo negócio. E você tem a audácia de ligar aqui chorando e acusando ele de tentar te matar. Você é inacreditável. Você é igual a sempre. Ciumenta e dramática. Ciumenta? Eu estava atordoada. Sim, ciumenta. Você está com ciúmes porque eu me casei com um homem de sucesso? Ela cuspiu. Você está com ciúmes porque Javier está disposto a ajudar seu marido fracassado quando você não pôde? Você tinha que ligar e tentar estragar tudo, não é? Você está tentando me fazer passar vergonha na frente da família do Javier? Tamara, não, eu implorei. Ele me roubou. Eu não quero ouvir mais uma palavra, Carmen. Você está me envergonhando. Você está envergonhando esta família. Melhore. Pegue um Uber e vá para casa. E não ligue para esta casa novamente. A linha morreu. Ela desligou na minha cara. Eu fiquei sentada, o telefone zumbindo na minha mão, o som do tom de chamada gritando no meu ouvido. Ele estava lá. Eles estavam todos juntos. Minha irmã, meu cunhado Javier e meu marido Marcos. Eles estavam em um almoço, rindo, fazendo negócios, enquanto gastavam meu dinheiro. Depois de tentar me matar. Lentamente, eu coloquei o telefone de volta no lugar. A compreensão era absoluta. Eu não tinha família, ou todos estavam juntos nisso. Ou, pior ainda, eles simplesmente não se importavam. Minha vida era menos importante do que a conexão deles com o dinheiro de Javier, o prestigioso escritório de advocacia de Javier e o status social que eles ansiavam. Eu era a ovelha negra, o bode expiatório, e eu acabara de me tornar um problema que eles precisavam resolver. 2 dias se passaram. Eu não chorei novamente. A raiva, tão fria e absoluta, havia consumido o pânico e a dor. Minhas costelas quebradas eram apenas uma dor surda, um ruído de fundo para a nova e nítida clareza da minha mente. Eu não era mais uma vítima em um acidente. Eu era uma sobrevivente de um ataque, e eu ia lutar. Passei esses 2 dias no telefone do hospital, não com a família, mas com as únicas pessoas que importavam. O escritório de advocacia Roca e Associados. Falei com o próprio Sr. Roca. Eu contei a ele tudo. O acidente, o timing, a ligação do meu marido, a traição da minha irmã e a carteira roubada. A resposta dele não foi emocional. Foi imediata e tática. Ele confirmou o que eu suspeitava. O fundo fiduciário de 29 milhões de euros era inexpugnável. Minha assinatura, e somente minha assinatura, era necessária para qualquer transferência. Marcos não podia tocar em 1 centavo. E esse, explicou o Sr. Roca, era precisamente o problema. Comigo viva e bem, Marcos não receberia nada. Mas se eu fosse declarada mentalmente incompetente após um trágico acidente, ou se eu morresse, como meu marido, ele poderia solicitar ao tribunal o controle da minha propriedade. É por isso que ele precisava de mim, indefesa ou morta. Senhora Garcia, a voz do Sr. Roca era firme na linha. A senhora está em perigo. Não fale com ninguém, nem com seu marido, nem com sua irmã. Estamos cuidando disso. Estou enviando nossa melhor advogada litigante imediatamente. Ela será sua assessora pessoal. O nome dela é Beatriz Soler. Ela é a melhor. Não diga uma palavra a ninguém até que ela chegue. Então eu esperei. Olhei pela janela do meu quarto de hospital, observando o tráfego movimentado de Madrid. Minha mente não estava mais nublada pela dor ou pela tristeza. Estava afiada como uma navalha. Cada parte de mim estava em alerta. Pronta. Eu estava esperando por Beatriz, mas também estava esperando por ele. Eu queria que Marcos viesse. Eu precisava que ele mostrasse suas cartas.
E na tarde do segundo dia, ele o fez. Ouvi passos do lado de fora do meu quarto. Um andar confiante e arrogante. Eu o conhecia muito bem. A porta do meu quarto, o 204, não se abriu suavemente. Foi aberta com força, batendo na parede com um estrondo que fez meu coração acelerar. Ele estava aqui. Marcos entrou. Não era o homem com quem eu havia falado ao telefone 2 dias antes. Não era meu marido irritado, frustrado e fracassado. Esta pessoa era um estranho. Ele estava usando um terno de grife novo, um azul marinho profundo e rico, que parecia incrivelmente caro sob as luzes fortes do hospital. Eu soube com uma certeza repentina e nauseante que meu cartão Gold havia pago por aquele terno. O cabelo dele estava recém-cortado, um corte afiado e perfeito que ele deve ter feito naquela mesma manhã. Ele estava sorrindo. Não era um sorriso caloroso. Era um sorriso frio, afiado e vitorioso que me causou arrepios. Era o sorriso de um predador que finalmente encurralou sua presa. Mas ele não estava sozinho. Ele se afastou, segurando a porta como se fosse um cavalheiro perfeito. Uma mulher entrou atrás dele. Eu percebi com um choque de pura intimidação. A mulher com a aparência mais poderosa que eu já tinha visto. Ela era alta e incrivelmente elegante. Ela usava um tailleur de designer estruturado na cor creme, que eu tinha certeza custava mais do que todo o meu salário de um ano. Seus saltos ecoavam com uma autoridade nítida e alta no chão de linóleo. Em uma mão, ela carregava uma maleta Loewe, escura e brilhante. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo e perfeito, e sua maquiagem estava impecável. Ela irradiava um nível de riqueza e poder que eu só tinha visto em filmes. Meu estômago afundou em um poço frio e escuro. Beatriz Soler. Tinha que ser ela. Este era o nome que o Sr. Roca havia me dado. Era a melhor advogada litigante, a melhor advogada do escritório dele, a que deveria vir aqui para me proteger. Mas ela não estava aqui para me proteger. Ela estava entrando de braços dados com meu marido. Ela olhou para Marcos com um sorriso carinhoso e indulgente, e então seus olhos pousaram em mim. O olhar dela percorreu meu corpo, deitada na camisola de hospital barata, engomada e azul pálida. Ela notou meu cabelo despenteado e emaranhado. Ela viu os hematomas roxos e amarelos feios no meu braço, o tubo intravenoso preso à minha mão. Sua expressão, que tinha sido tão calorosa para Marcos, congelou instantaneamente. Ela olhou para mim com um desdém entediado e clínico. Era o olhar de alguém que está prestes a pisar em um inseto e está irritado por isso sujar o sapato. Ah, veja só! A voz de Marcos ecoou no quarto. Era jovial, alta, como se estivesse cumprimentando um velho amigo em uma festa lotada. Ela ainda está viva, ele riu. Um som profundo e feio que ecoou no peito dele. Eu tenho que ser honesto. Eu realmente pensei que você já estaria morta. Eu acho que esses médicos são melhores do que eu pensava. Que pena. Minha boca secou. Eu não conseguia encontrar minha voz. Meu coração martelava contra minhas costelas quebradas. Eu apenas olhei para ele e depois para esta mulher aterrorizante. Isto era um pesadelo. Isto era uma armadilha. Marcos, sussurrei finalmente, minha voz um grasnido rouco e fraco. O quê? O que você está fazendo aqui? Quem é esta? Ele riu, uma gargalhada genuína e sonora, como se tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo. Ele passou pela minha cama e parou ao lado de Beatriz, deslizando um braço possessivo e suave em torno de sua pequena cintura. Ele a puxou para perto e ela se apoiou, a mão perfeitamente manicuriada repousando no peito dele.
Ele se inclinou e a beijou. Um beijo longo, molhado e possessivo na bochecha. Carmen, você me ofende, ele disse, fazendo um beicinho de falsa simpatia. É assim que você cumprimenta seu marido e sua substituta? Ele gesticulou para a mulher ao lado dele, seu sorriso se alargando para mostrar todos os dentes. Carmen, quero que você conheça Beatriz. Ela é... Bem, ela é meu tudo. Minha sócia, minha protetora, minha nova esposa. Eu parei de respirar. O bip-bip-bip do monitor cardíaco ao lado da minha cabeça pareceu ficar mais alto, mais rápido, gritando no silêncio repentino. Bem, ela será. Ele se corrigiu, balançando a mão como se fosse um detalhe menor e insignificante. Ela é minha advogada primeiro, é claro, e assim que ela terminar de limpar esta bagunça. Ele balançou a mão na minha direção, me apontando na minha cama com minhas costelas quebradas. Assim que eu estiver legalmente livre desta porcaria, então ela será minha esposa. Vamos nos casar na Itália. Ela já reservou a vila no Lago Como. A mulher, Beatriz, finalmente falou. Sua voz era exatamente como eu esperava. Suave, profunda e completamente indiferente, como se estivesse pedindo um café. Marcos, querido, podemos acelerar isso? Você disse que ela estava pronta para assinar. Eu tenho uma reserva às 3 no Bacania e não quero me atrasar. Claro, querida, o que você quiser. Marcos sorriu para ela, seus olhos cheios de adoração. Então ele se virou para mim e seu rosto inteiro mudou. A máscara feliz e triunfante se desfez. Seus olhos ficaram monótonos, mortos e frios. Ele enfiou a mão no bolso interno do seu novo paletó, o que eu paguei, e puxou um maço grosso de papéis legais dobrados. Ele caminhou até o lado da minha cama, parou sobre mim, segurando os papéis. Você tem sido um verdadeiro problema, Carmen. Uma verdadeira decepção. Ele sibilou, sua voz baixa e venenosa. E então ele jogou os papéis. Ele não os entregou. Ele os jogou com força. Eles caíram na minha coberta, a borda afiada do papel de tamanho legal, atingindo meu peito machucado, enviando uma pontada de dor que me fez engasgar. Assine, sua perdedora. Olhei para baixo. A página superior dizia: petição de dissolução de casamento. Papéis do divórcio. Eu não entendo, gaguejei, meus olhos saltando para Beatriz. O Sr. Roca, do escritório, disse que você estava vindo para me ajudar. Beatriz riu de verdade. Não foi um som agradável. Foi um latido curto, agudo e zombeteiro. Ajudar você, querida. Olhe para você. Você mal consegue se ajudar. Por que diabos eu ajudaria você? Eu sou a advogada do Marcos e a noiva dele. E, francamente, toda essa situação é patética. Mas o escritório, Roca e Associados. O escritório trabalha para seus clientes, ela disse, batendo impacientemente seu sapato caro no chão. E neste momento, meu único cliente nesta sala é Marcos. Ela é a melhor advogada de toda Madrid. Marcos se gabou, inclinando-se perto. Eu podia sentir o cheiro do seu perfume caro, o que eu comprei para ele no último aniversário. E você sabe o que ela vai fazer por mim? Ela vai provar ao tribunal o que eu venho dizendo há anos. Que você é instável, que você é louca. Ele bateu o dedo na têmpora. E agora, depois deste terrível acidente, ele fez aspas no ar com os dedos. Bem, você está claramente mentalmente incapacitada. Você está traumatizada. Não se pode confiar em você para gerenciar uma grande soma de dinheiro. Pode-se? O sangue gelou. O plano. Este era o plano. Você não vai se safar, sussurrei. Mas as palavras não tinham força nem poder. Me safar? Eu já me safei. Marcos riu novamente. Beatriz já entrou com a petição. Ela tem relatórios médicos. Ela tem depoimentos.
Depoimentos de quem? Da sua irmã, é claro, ele disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Tamara ficou mais do que feliz em assinar uma declaração juramentada, dizendo que você é instável e ciumenta há anos. Sua mãe também. Ambas estão muito preocupadas com o seu estado mental. Elas concordam que eu deveria ser quem gerencie sua sorte. Ele se inclinou mais perto, sua voz baixando para um sussurro, para que Beatriz não pudesse ouvir. Você realmente achou que poderia esconder 29 milhões de euros de mim? Mulher estúpida, estúpida. Você achou que poderia simplesmente me deixar de fora? Você tentou me matar. Eu respirei as palavras pesadas e metálicas na minha língua. O sorriso dele sumiu. Os olhos dele eram puro gelo. Prove. Ele sussurrou de volta. Foi um trágico acidente. Você está confusa? Você está alucinando. É isso que o juiz vai ouvir. Ele se endireitou, ajustando o paletó. Então, o acordo é este. Você assina os papéis. Você me concede a procuração. Você aceita que não está bem e que eu vou gerenciar suas finanças. Em troca, eu cuido de você. Eu garanto que você terá um bom quarto em uma instalação estatal, um tranquilo, onde você não possa se machucar. Ele pegou um dos papéis e uma caneta, estendendo-os para mim. Ou você não assina. E Beatriz aqui vai te pintar como tão violentamente insana que o tribunal vai tirar tudo de você de qualquer maneira. E então, bem, quem sabe o que acontece com pessoas loucas que não têm ninguém? Elas simplesmente desaparecem. Ele estava me dando uma escolha. Uma morte em vida ou uma morte real. Beatriz suspirou de impaciência. Marcos, chega. Apenas pegue a assinatura dela. Se ela recusar, prosseguimos com a audiência de incapacidade na segunda-feira. Eu já entrei com o pedido de urgência. Marcos me encarou, sua paciência esgotada. Assine os papéis, Carmen. Seja inteligente por uma vez na sua vida patética. Você é uma perdedora. Você não tem nada. Nenhuma família, nenhum amigo, nenhum dinheiro. Eu tenho tudo. Eu tenho o dinheiro. Eu tenho o poder. E eu tenho a mulher. Ele apontou para Beatriz. Ela é uma melhoria em todos os sentidos possíveis. Ele jogou a caneta na minha coberta. Você tem 1 hora para assinar antes que eu volte. E se você não assinar, eu te prometo que você vai desejar que aquele caminhão tivesse terminado o trabalho. Ele se virou, colocou o braço em volta da cintura de Beatriz novamente e eles saíram do quarto, suas risadas ecoando pelo corredor. Eu estava paralisada. Olhei para a mulher. Beatriz. Este era o nome. O nome que o Sr. Roca havia me dado. Beatriz Soler. A melhor litigante. A melhor. O tubarão que deveria entrar e me salvar. E aqui estava ela, não apenas com Marcos, mas dele. No braço dele, a nova esposa dele. Meu cérebro não conseguia conectar as duas realidades. Isso era uma armadilha? Marcos a comprou de alguma forma? Ou ele mentiu tão completamente para ela que ela não tinha ideia? A mulher na minha frente, me olhando com tanto tédio e desprezo, não podia ser minha salvadora. Ela era minha executora. Beatriz suspirou, um som longo e impaciente que era puro teatro. Ela bateu sua unha impecável de cor vermelho-sangue no mostrador do seu relógio Cartier de ouro. Assine os papéis, querida, ela disse a Marcos, com a voz entediada. Ela nem olhou para mim. Eu era apenas uma papelada que precisava ser resolvida. Eu tenho uma reunião às 3 com um cliente importante. Eu não posso me atrasar. Claro, querida. O que você quiser, disse Marcos, beijando a testa dela como um cachorrinho devoto. Ele se virou para mim, seu rosto endurecendo instantaneamente. Você ouviu a moça. Assine os papéis. Você está fazendo ela perder tempo.
Beatriz, ainda me ignorando, pegou o maço de papéis da mão dele. Ela tirou uma caneta fina de ouro da maleta e clicou. Deixe-me marcar as linhas de assinatura. Você ficaria surpreso com o quão estúpidas as pessoas podem ser. Ela tirou seus óculos de gatinho elegantes, também Cartier, e os deixou pendurados em uma corrente de ouro. Ela examinou a página superior, seus olhos perspicazes movendo-se rapidamente. Petição de dissolução de casamento baseada em... Sim, instabilidade mental. Ela murmurou. Principalmente para si mesma. Isso está bom. E a apresentação secundária. Petição de urgência para tutela e procuração médica. Perfeito. Ela folheou para a última página. Tudo o que ela precisa fazer é assinar aqui. Ela apontou para a linha com a caneta. E a procuração? Bem aqui. Ela olhou para cima, irritada. Onde está o prontuário dela? Eu preciso verificar a ortografia do nome para o tabelião. Marcos, tentando ser prestativo, apontou o dedo para a pulseira de plástico no meu pulso. Está bem ali, no braço dela. Veja, eles colocaram quando ela deu entrada. Beatriz se inclinou. Era a primeira vez que ela realmente olhava para mim, em vez de apenas olhar através de mim. Seus olhos se apertaram, focando na pequena faixa branca no meu pulso. Ela leu o nome impresso em letras pretas. Carmen Garcia. Eu a vi piscar, apenas um piscar rápido e agudo. Então seus olhos desviaram para o prontuário branco pendurado aos pés da minha cama. Seu olhar se moveu do nome Carmen Garcia para a linha logo abaixo. Número de segurança social. Beatriz não se moveu. Ela simplesmente parou. Ela congelou, seu corpo rígido, suas mãos ainda segurando a caneta de ouro suspensa sobre os papéis do divórcio. Seu rosto, que tinha sido tão cheio de confiança arrogante e entediada, simplesmente desmoronou. A cor sumiu das suas bochechas, deixando sua maquiagem impecável como uma máscara em um cadáver. Seus olhos, arregalados e sem piscar, estavam fixos no prontuário. Seus lábios se separaram, mas nenhum som saiu. Marcos, que estava admirando seu reflexo na janela escura do hospital, finalmente percebeu o silêncio. Beatriz, ele disse, sua voz ainda alegre. Querida, qual é o problema? Você encontrou um erro? Ela não respondeu. Beatriz. Ele soou irritado agora. Ele se aproximou e tocou o braço dela. Ei, o que há de errado? Beatriz soltou um pequeno som na garganta, um pequeno engasgo sufocado. Ela deu um passo lento e rígido para trás, afastando-se da cama, afastando-se de mim. Então outro passo. Sua mão, a que segurava sua caneta de 1.000 euros, começou a tremer. A outra mão, a que segurava sua maleta Loewe, se soltou. A maleta, cheia de papéis, um laptop e provavelmente uma pequena fortuna em artigos de couro, escorregou dos dedos dela. Caiu no chão de linóleo com um baque surdo e repugnante. O conteúdo se espalhou. Os papéis se espalharam. Um estojo de maquiagem rolou para debaixo da cama. Ela nem notou. Ela apenas olhou para mim, seu rosto uma máscara de puro, absoluto e devastador horror. Ela levantou um dedo trêmulo e manicuriado, apontando diretamente para o meu rosto. Oh, meu Deus! Ela gritou. Não foi um som pequeno, foi um grito cru, primário e aterrorizado que ecoou para fora do quarto e pelo corredor do hospital. Foi o som de uma pessoa que acabou de ver um fantasma, ou, pior ainda, acabou de perceber que cometeu um erro que vai custar tudo a ela. Marcos pulou para trás, genuinamente assustado. O quê? O que há de errado? Beatriz, você me assustou. É contagioso? O que está errado com ela? Beatriz virou a cabeça para olhar para ele. Seus olhos ardiam, selvagens, com um pânico que eu nunca tinha visto em ninguém. Você? Ela guinchou, sua voz falhando. Você?
Seu mentiroso estúpido! Ela se virou para mim, o corpo inteiro tremendo. Ela parecia frenética, desesperada, como se eu fosse a que tinha o poder. Você é Carmen Garcia! Ela gaguejou, apontando para o prontuário. Então para o meu rosto, para a confiança de Elvira, o arquivo de 29 milhões. Você é minha cliente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi ensurdecedor. O único som era o bip-bip-bip do meu monitor cardíaco, que de repente acelerou. Marcos apenas olhou para ela, a boca aberta, seu rosto uma máscara de total e idiota confusão. Cliente? Ele disse, forçando uma risada nervosa. Querida, do que você está falando? Ela é uma donada sem um tostão. Ela trabalha para uma ONG. Ela não tem nada. Cale a boca! A voz de Beatriz não era mais um grito. Era um rugido. A mulher aterrorizada e em pânico que deixou cair sua maleta havia sumido, substituída em um instante por algo muito mais assustador. O melhor litigante que o Sr. Roca havia prometido estava de repente aqui, seus olhos ardendo com uma fúria fria e profissional que era 1000 vezes mais perigosa do que seu medo. Ela foi enganada. Ela foi feita de idiota. E agora ela estava em modo advogado total. Eu sou Beatriz Soller, ela disse. Sua voz baixa, precisa e tremendo de raiva contida. Eu sou sócia sênior no Roca e Associados. Meu escritório, o escritório que você me contratou para representar, é o executor legal da confiança Elvira Garcia. Somos nós que gerenciamos os 29 milhões de euros que pertenciam a ela. Ela apontou com aquele mesmo dedo trêmulo, mas ele não estava mais tremendo de medo. Estava tremendo de raiva, apontando para Marcos. E você, homenzinho estúpido, você me contratou. Você veio ao meu escritório para me contratar, para roubar dinheiro da minha própria cliente. Marcos era uma estátua. Seu sorriso presunçoso e arrogante estava congelado em seu rosto, uma máscara grotesca, derretendo lentamente em puro pânico incompreensível. Seu rosto foi de bronzeado para cinza e para um branco doentio. Espere, um momento, ele gaguejou, levantando as mãos. Beatriz, querida, eu posso explicar. Você é minha advogada. Você é minha noiva. Eu te paguei. Eu te paguei aquela enorme provisão de fundos esta manhã. Você me pagou com o quê? Guinchou Beatriz, o som ecoando no chão de ladrilho duro. Você me pagou com o quê, Marcos? Com aquele reluzente cartão American Express Gold que você tem exibido a semana toda? Aquele com que você me levou a Loewe? Aquele com que você pagou aquele jantar de 1000 euros no La Vaca Dourada? Aquele com que você transferiu minha provisão de fundos esta manhã? Ela deu um passo em direção a ele, os olhos semicerrados. Eu vi o nome no cartão, seu idiota. Eu pensei que Carmen Aguilar era seu nome antigo para a conta. É o cartão dela. É a conta dela. Você me pagou para roubar da minha cliente usando o próprio dinheiro da minha cliente? Você tem alguma ideia do que você fez? E foi então que eu encontrei minha voz. A dor nas minhas costelas ainda estava lá, mas não importava. A traição da minha família, o choque, tudo sumiu, substituído por um núcleo repentino, duro como diamante, de pura raiva fria. Usei a grade da cama do hospital e com um ofegar de dor que me recusei a deixar que se tornasse um som de fraqueza, eu me sentei. Ambos se viraram para me encarar. Marcos parecia um animal encurralado. Beatriz olhou para mim, seu rosto ainda furioso, mas agora expectante. Minha voz, quando falei, não era o sussurro fraco e agudo de uma vítima. Era baixa, clara e cheia de gelo. Ele não apenas te pagou com meu cartão, advogada Soller. Os olhos de Beatriz se fixaram nos meus. Ele tentou me matar. O silêncio no quarto
Era absoluto, quebrado apenas pelo bip constante e acelerado do meu monitor cardíaco. "O quê?" sussurrou Beatriz, sua fúria dando lugar a um novo e nascente horror. "Eu acho que a senhora precisa ouvir a história toda", eu disse, minha voz ganhando força. 4 dias atrás, eu saí do escritório do Sr. Roca, o chefe de vocês. Ele tinha acabado de me contar sobre os 29 milhões de euros. Eu estava tão feliz. Eu pensei que finalmente estávamos salvas. Eu virei a cabeça e olhei diretamente para o homem pálido e suado, que ainda era meu marido. Eu liguei para ele. Eu disse, apontando para Marcos. Eu estava no meu carro, no estacionamento. Eu chorei. Eu disse a ele que éramos ricos. Eu disse a ele que nossas vidas iam mudar. Ele era a única pessoa no mundo para quem eu contei. Eu olhei de volta para Beatriz. Ele ficou muito quieto. Ele me disse para vir direto para casa e não contar a ninguém. Nem para minha irmã, nem para minha mãe. Ninguém. Menos de 2 horas depois, na autoestrada, um caminhão preto atravessou 2 faixas de tráfego e me esmagou contra uma barreira de concreto. O motorista nunca parou. A mão de Beatriz foi para a boca. E enquanto eu estava aqui dentro, eu continuei. Em coma, lutando pela minha vida, ele veio a este hospital. Mas ele não pediu para me ver. Ele não perguntou a um único médico se eu viveria. Ele foi à recepção. Ele disse a eles que era meu amado marido e pediu minha bolsa. Eu deixei as palavras pairarem no ar. Ele roubou minha carteira do meu corpo inconsciente. Ele tem gastado meu dinheiro. Sua Loewe, seus jantares de filé, tudo. E então, como a parte final do plano dele, ele contratou você, a nova esposa dele, a melhor advogada de Madrid. Ele contratou minha própria advogada para me declarar mentalmente incompetente para que ele pudesse terminar o trabalho que começou na autoestrada. Beatriz deu um passo para trás. Não foi um passo pequeno e hesitante. Foi um grande e violento recuo, como se ela tivesse sido fisicamente empurrada. O corpo dela inteiro se afastou da minha cama. Seus olhos se fixaram no meu rosto com uma expressão de puro e inalterado horror. O sangue sumiu do rosto dela, deixando sua pele escura com uma aparência cinzenta. Sua base de maquiagem de alta qualidade de repente parecia uma máscara acerosa e grotesca. Eu podia ver a mente dela trabalhando, as engrenagens rangendo atrás de seus olhos arregalados e aterrorizados. Eu podia ver o momento exato em que toda a imagem horrível se encaixou na cabeça dela. Isto não era apenas um caso de um noivo infiel. Isto não era apenas um divórcio simples, embora confuso. Ela, Beatriz Soler, sócia sênior, a mente legal mais afiada de Madre, foi enganada. Ela foi usada como um peão em um plano elaborado e cruel. Ela tinha acabado de estar aqui, neste quarto de hospital, e ameaçou sua própria cliente. Em nome de Marcos, ela havia apresentado uma petição fraudulenta ao tribunal para declarar sua própria cliente mentalmente incompetente. Ela aceitou uma provisão de fundos, uma enorme, que foi paga com dinheiro roubado. O dinheiro roubado da cliente dela. Isto não era apenas negligência profissional. Isto era inabilitação. Isto era conspiração criminosa. Isto era cúmplice de fraude. E Deus, talvez até cúmplice de tentativa de assassinato. A vida inteira dela, a carreira impecável, sua sociedade duramente conquistada, seu casamento no Lago Como, sua maleta Loewe agora destruída no chão. Tudo estava virando fumaça bem na frente dela. O medo dela, tão cru e palpável por um segundo, azedou instantaneamente. Endureceu, afiou, cristalizou-se em algo mais. Tornou-se a justa, ardente e autoprotetora fúria de um predador encurralado.
Ela não era mais a noiva de Marcos. Ela era um tubarão que acabou de perceber que estava presa em uma rede e ia morder para sair, e ia destruir o que estivesse no seu caminho. A cabeça dela girou lentamente para olhar para Marcos. Marcos, que ainda estava parado ali, seu rosto uma imagem perfeita de estúpida e em pânico-confusão. Ele ainda estava tentando processar a linha da sua cliente. Quando Beatriz falou, sua voz não era um grito. Era pior. Era um sibilo baixo, gutural e venenoso. Um som tão cheio de ódio que parecia resfriar o ar do quarto. Você, ela sussurrou, sua voz tremendo com uma raiva tão profunda que era quase silenciosa. Você me disse que sua esposa tinha te deixado. Marcos estremeceu. Beatriz, querida, eu posso explicar. Ela... Você me disse que ela tinha te abandonado. A voz de Beatriz estava subindo agora, ganhando poder. Você me disse que ela tinha fugido com outro homem. Você me disse que ela estava desaparecida. Ela se aproximou dele e ele recuou instintivamente. Você me disse que ela estava esvaziando suas contas conjuntas. Ela continuou, sua voz um chicote no quarto. Você me disse que ela era vingativa, que ela era instável, que ela tinha um histórico de delírios paranoicos. Você jurou para mim que ela era mentalmente instável. Ela estava gritando as últimas palavras. Você me implorou para te ajudar. Você disse que precisava proteger seus bens de sua esposa louca e desaparecida. Você se sentou no meu escritório. Você segurou minha mão e chorou. Você chorou, seu verme mentiroso e patético. Você me usou. Não, querida. Ela é... Marcos estava em pânico total. Ele olhou do rosto furioso e contorcido de Beatriz para mim, sentada na cama, observando. Ele não viu aliados. Ele não viu escapatória. Ele viu o fim de todo o plano dele. Seu terno novo. Sua nova mulher. Sua nova vida. Tudo se foi. Ele estava preso. E como qualquer animal preso, ele se tornou cruel. Ela está mentindo. Ele rugiu, seu rosto ficando vermelho e manchado. É ela quem faz isso. Ela está distorcendo tudo. Ela está se aliando a mim. Ela está tentando me incriminar. Ele estava desesperado. Não sobrou charme, nem saída lógica. Todo o futuro dele estava sentado naquela cama. Uma testemunha viva, respirando, falando de seus crimes. Restava a ele um último movimento primário: silenciar a testemunha. Você cala a boca, ele berrou, os olhos arregalados. Ele investiu. Ele não investiu contra Beatriz. Ele investiu contra mim. As mãos dele estavam estendidas como garras, mirando na minha garganta. Ele cruzou os poucos metros que nos separavam em um instante. Seu corpo, uma massa de violência crua e desesperada. Eu nem tive tempo de gritar, mas Beatriz, sim. Segurança! Ela guinchou. Sua voz um alarme penetrante. A porta do meu quarto não apenas se abriu. Ela explodiu para dentro, batendo na parede com tanta força que o batente tremeu. Não era apenas a enfermeira Pilar. A enfermeira Pilar estava lá, a mão estendida, apontando. Aqui dentro! E atrás dela havia 2 homens. Eles não eram atendentes de hospital em Scrubs. Eles eram enormes. Eles eram profissionais. Eles usavam polos pretos justos, sobre ombros impossivelmente largos com a palavra segurança de eventos escrita nas costas em letras discretas. Eles eram os homens que o Sr. Roca havia prometido. Os homens que estavam do lado de fora da minha porta por 2 dias, apenas esperando por este exato momento. Marcos, no meio de sua investida, com os dedos a centímetros do meu rosto, não teve chance. O primeiro guarda se moveu com uma velocidade aterrorizante para um homem do seu tamanho. Ele não tentou agarrar Marcos.
Ele o abordou. Ele acertou baixo, um borrão sólido de músculo enfiando seu ombro no estômago de Marcos. A força do impacto tirou meu marido do chão, jogando-o para o lado, para longe da minha cama, para longe de mim. Marcos soltou um grunhido de pura surpresa, quando o ar foi forçado para fora dos pulmões dele. Ele caiu no chão de linóleo, com um baque surdo e úmido. Ele não chegou a se mover. O segundo guarda estava em cima dele instantaneamente, o joelho imobilizando os ombros de Marcos contra o chão, as mãos torcendo o braço de Marcos atrás das costas com habilidade. "Não se mova!" rugiu o guarda. Marcos lutou. Ele praguejou. Ele gritou. Ele se contorceu, seu terno de grife caro rasgando na costura do ombro, mas era inútil. Era como uma criança lutando contra 2 ursos pardos. Ele estava imobilizado. Seu rosto, contorcido em uma máscara de pura raiva impotente, estava pressionado contra o chão sujo do hospital. Tudo, desde a investida até a captura, durou menos de 3 segundos. Eu fiquei sentada, meu coração martelando, minha mão na minha própria garganta. Beatriz estava em pé, ofegante, o peito subindo e descendo, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Ela olhou para Marcos, imobilizado e derrotado no chão. E então ela olhou para mim. Sua expressão não era mais apenas fúria, era uma compreensão complexa e nascente. Eu não era apenas a cliente dela. Eu era a única saída dela. Os 2 seguranças eram profissionais. Eles tinham Marcos imobilizado com uma eficiência brutal e prática. Os braços dele estavam torcidos nas costas. O paletó do terno caro amassado em volta dos ombros, o rosto dele pressionado com força contra o chão de linóleo bege barato. O homem que havia entrado como um rei, todo arrogância e poder, agora era apenas um animal patético e contorcido, grunhindo e praguejando no pó. "Me soltem!" ele gritou, a voz abafada pelo chão. Ele tentou se contorcer, mas o joelho do guarda estava plantado firmemente no centro das costas dele. "Saiam de cima de mim. Vocês não podem fazer isso. Ela está mentindo. Ela é louca. Eu sou o marido dela." Eu olhei para ele. Eu realmente olhei para ele pela primeira vez. Não como o homem que eu amava ou o homem que eu temia, mas como uma coisa presa e desesperada. A frieza no meu peito era tão completa que era quase pacífica. "Já chega", eu disse. Minha voz estava calma, mas cortou os gritos dele como uma navalha. Todos no quarto pararam e olharam para mim. Marcos ficou imóvel. Virei minha cabeça para a enfermeira Pilar, que estava parada na porta, a mão na boca, os olhos arregalados com uma mistura de horror e algo que parecia satisfação justa. "Enfermeira Pilar", eu disse, minha voz tão calma e estável quanto o monitor cardíaco ao qual eu estava conectada. "A senhora poderia ligar para a Polícia Nacional agora, por favor?" Pilar assentiu, seus olhos nunca se desviando da cena. "O quê? O que eu digo, querida?" "Diga a eles", eu disse, meu olhar voltando para o homem no chão, "que eu preciso denunciar uma tentativa de assassinato e um roubo majorado." Marcos começou a se debater novamente, rugindo. "Não, é mentira. Ela está manipulando vocês. Ela é... E fraude." A voz de Beatriz cortou o ar, mais alta e mais afiada do que qualquer outra. Ela não estava mais ofegando. Ela estava andando de um lado para o outro. Ela tinha o celular pressionado contra a orelha com uma mão e gesticulava selvagemente com a outra. Ela não era mais apenas uma advogada. Ela era uma general comandando um exército. Ela estava falando com alguém no telefone, mas gritando para que todos no quarto ouvissem. "Sim, David, eu estou no Hospital La Paz agora, quarto 204. Eu quero um congelamento total de todos os ativos ligados a Marcos Aguilar."
Não, eu não me importo. Eu tenho provas de que ele tem cometido fraude eletrônica contra o escritório nas últimas 48 horas. Ela parou de andar e se virou para Marcos, que tinha congelado novamente, a cabeça torcida para olhar para ela com puro e estúpido choque. Você acha que é esperto? Ela cuspiu, os olhos cheios de fogo. Você é um criminoso comum. Estúpido. Estúpido. Eu tenho os registros do servidor. Eu tenho as gravações das chamadas. Ele tentou acessar o fundo fiduciário Elvira esta manhã. Ele ligou para nossa divisão de gestão de patrimônio, se passando por mim, tentando autorizar uma transferência. Ele usou uma nota de voz da SRA, Garcia, que ele deve ter gravado, tentando passá-la como o consentimento verbal dela. Ele tentou se passar por sua própria esposa. Minha cliente. Ela voltou para o telefone. E chame a perícia. Eu quero um rastreamento daquela transferência de provisão de fundos. Ele me pagou com fundos roubados. Ele usou o American Express, da SRA. Garcia. Sim, o cartão da cliente. Ele me pagou, a própria advogada dele, com o próprio dinheiro roubado da cliente para apresentar uma petição de incapacidade fraudulenta contra ela. Ele acabou. Nós vamos enterrá-lo debaixo da cadeia. Ela fechou o telefone com um estalo. Acabou. Marcos sabia disso. Eu podia ver nos olhos dele. Ele parou de lutar. Seu corpo relaxou. Ele apenas ficou ali, o rosto pressionado contra o chão. Não era mais ele. Ela disse. Não era apenas a minha palavra contra a dele. Seu plano brilhante, contratar-me, usar meus cartões, tentar acessar o fundo fiduciário, havia criado uma montanha de evidências digitais, financeiras e de áudio. A melhor advogada de Madrid, que ele contratou para ser a arma dele, acabara de se tornar a executora dele. Ela sabia exatamente onde cada um dos cadáveres dele estava enterrado, porque ele foi o idiota que a levou aos túmulos. Ele apenas ficou ali, derrotado. Um dos guardas o levantou, as mãos presas nas costas com uma braçadeira de plástico. A mão do guarda babada estava firmemente presa à nuca dele. O terno azul marinho de grife de Marcos estava rasgado no ombro e coberto de poeira do chão. Seu cabelo perfeito estava bagunçado. Seu rosto estava manchado e vermelho. Ele era apenas um homenzinho patético. A enfermeira Pilar apareceu na porta novamente, o rosto sombrio. A polícia está a caminho. Eles estão enviando um detetive. Eles estarão aqui em 5 minutos. Beatriz assentiu, totalmente profissional. Ela pegou o telefone e começou a discar novamente, já um passo à frente. David, me consiga uma linha com a promotoria, a seção de crimes econômicos. Sim, espere. Os guardas empurraram Marcos contra a parede. Ele não resistiu. Ele apenas olhou para o chão, respirando pesadamente. Ele perdeu. Ele perdeu tudo. O dinheiro, a mulher, sua liberdade, e ele fez tudo sozinho. Assim que a enfermeira Pilar terminou de falar, 2 policiais uniformizados apareceram na porta, com expressões sombrias. Os seguranças se retiraram imediatamente, entregando Marcos à polícia, que o levantou da parede e começou a algemar as mãos dele nas costas com algemas de metal, substituindo a braçadeira. O clique metálico das algemas se fechando foi o som mais alto no quarto. Marcos estava mole, derrotado, mas o toque frio e duro do aço pareceu trazê-lo de volta à vida. Uma última e desesperada onda de raiva narcisista inundou seu sistema. Ele sabia que tinha acabado, mas ele não ia cair sozinho. Ele ia começar um último incêndio. Ele de repente ficou rígido. Seu rosto, que estava pálido e derrotado, ficou vermelho e manchado. Seus olhos, selvagens e cheios de ódio, desviaram dos policiais, dos guardas, de Beatriz e se fixaram em mim. "Você não vai ganhar!" Ele gritou, a voz falhando com puro,
e inalterado ódio. Ele se lançou para frente novamente, mesmo com as mãos algemadas, forçando os oficiais a lutar com ele. Você não vai ganhar, sua vadia! Ele praticamente cuspiu, o rosto contorcido. Você se acha muito esperta, não é? Você acha que descobriu tudo? Você acha que eu fiz isso sozinho? Beatriz e eu congelamos. Todas as pessoas no quarto ficaram paradas. Eu olhei para Beatriz. Seus olhos, agudos e analíticos, encontraram os meus. Sozinho? O quê? O que você disse? Perguntei, minha voz mal um sussurro. Marcos me ouviu e riu. Não foi a risada confiante e charmosa que eu costumava conhecer. Foi um som agudo, histérico e quebrado. Foi a risada de um homem que não tinha nada a perder e queria arrastar o mundo inteiro com ele. Você é tão estúpida, Carmen, ele grasnou enquanto os oficiais começavam a arrastá-lo para fora do quarto. Você acha que isso me impede? Você acha que acabou? Eu sou só o começo. Ele virou a cabeça, lutando contra o aperto do oficial, os olhos ainda fixos em mim. Você não vai conseguir um centavo, nenhum. Eu vou contar para Tamara. Eu vou contar para Javier. Eles sabem de tudo. O sangue gelou. Tamara, minha irmã. Javier, o marido dela. Eles não vão deixar você se safar. Marcos estava gritando agora, a voz dele ecoando pelo corredor, enquanto eles o tiravam do quarto. Seu cunhado esnobe, seu precioso e poderoso Javier. Tem conexões que você nem imagina, sua estúpida. Ele vai me tirar de manhã. Ele vai cuidar de mim. Ele vai te enterrar. Ele vai terminar o trabalho. Você nunca vai ganhar. O policial finalmente o empurrou para fora da vista. Os gritos dele ficaram mais fracos pelo corredor, mas a ameaça permaneceu pairando no ar, estéril do meu quarto de hospital, como uma nuvem tóxica. Olhei para Beatriz. Seu rosto estava pálido. O fogo triunfante nos olhos dela havia desaparecido, substituído por uma nova compreensão fria e calculista. Isto não tinha acabado. Isso não era mais apenas sobre Marcos. Ele era apenas um peão. Era sobre minha família inteira. Era sobre minha irmã Tamara. E era sobre o marido poderoso, influente e rico dela, Javier Soto, o homem que estava no almoço com Marcos, o homem que realmente estava no comando. O quarto ficou subitamente, surpreendentemente, silencioso. Os únicos sons eram o eco decrescente dos gritos de Marcos pelo corredor e o ritmo constante e rítmico do meu monitor cardíaco. Os dois policiais me deram um aceno sombrio e seguiram seus colegas, deixando Beatriz, a enfermeira Pilar, e eu no quarto. A enfermeira Pilar começou a recolher silenciosamente o conteúdo espalhado da maleta Loewe de Beatriz. Beatriz permaneceu no meio do quarto, de costas para mim. Ela ficou perfeitamente imóvel por um longo momento, os ombros rígidos. Eu a vi respirar fundo e trêmula, depois outra. Ela se inclinou lentamente e pegou sua maleta das mãos da enfermeira Pilar, seu movimento rígido. Ela se endireitou. Ela ajustou o paletó do seu tailleur de designer, apertando o tecido cor creme. Ela alisou o cabelo, que ainda estava perfeito. Quando ela finalmente se virou, a mulher aterrorizada e histérica que gritou, "Oh, meu Deus!", tinha sumido. A noiva furiosa e traída que guinchou para Marcos também tinha sumido. A pessoa que estava olhando para mim agora era o tubarão que o Sr. Roca havia prometido. Seus olhos eram frios, claros e absolutamente mortais. Não havia medo. Não havia pânico. Havia apenas o foco monótono e morto de um predador que acabara de identificar seu verdadeiro alvo. Ela não estava apenas com raiva. Ela estava insultada e em modo de controle de danos. Ela caminhou até os pés da minha cama,
seus saltos ecoando com uma autoridade nítida e renovada. Senhora Garcia, ela disse. Sua voz não era mais um grito. Era um instrumento baixo, preciso e perigoso. Aquele homem enganou nós duas. Ele me fez de boba. Ele usou minha reputação, meu escritório e meu afeto para cometer fraude. Ele quase destruiu minha carreira. Ele quase custou ao meu escritório seu maior cliente. Ela fez uma pausa, e seus olhos, se possível, endureceram ainda mais. Por isso, devo um pedido de desculpas à senhora. E a ele, devo uma lição muito pública e muito dolorosa. Olhei para esta mulher poderosa e perigosa. Ela não era minha amiga. Ela não estava aqui por bondade. Ela estava aqui para proteger seus próprios interesses, seu escritório e sua reputação. Mas, neste momento, nossos interesses estavam perfeitamente alinhados. Ele tentou destruir nós duas. Respirei, sentindo a dor nas minhas costelas, mas minha voz estava tão fria e clara quanto a dela. Eu preciso de uma advogada, doutora Soller. Beatriz olhou para mim, um lampejo de algo, talvez respeito nos olhos dela. Eu continuei. Eu não preciso da nova esposa dele. Eu não preciso da noiva dele irritada e desprezada. Eu preciso da melhor litigante em Madrid. Eu preciso do tubarão, porque ele estava certo sobre uma coisa. Beatriz nem precisou perguntar. Ela sabia. Javier Soto, ela disse, o nome soando como uma maldição na língua dela. Minha irmã Tamara e o marido dela, Javier, confirmei. Marcos é apenas um fanfarrão, um tolo ganancioso. Ele é um peão. Javier é o que tem o dinheiro e o poder. Ele é o que estava no almoço com Marcos. Ele é o que realmente tentou me matar. Os lábios de Beatriz se curvaram em um sorriso, que não era um sorriso de forma alguma. Era um mostrar de dentes. Então, nós temos muito trabalho a fazer. Ele pode ter conexões, mas eu tenho um motivo de 29 milhões de euros para proteger minha cliente. Ele não tem ideia do que está por vir. Ela pegou o telefone e começou a discar. Vamos começar com seu cunhado, Javier Soto. Uma semana se passou. Eu não estava mais no quarto frio e estéril de La Paz, com seu cheiro de antisséptico e medo. Beatriz havia me transferido sob um nome falso para a suíte presidencial do Four Seasons, no centro de Madrid. Era uma linda jaula dourada. As janelas iam do chão ao teto, exibindo uma vista deslumbrante da cidade, na qual eu não me sentia mais segura. 2 seguranças discretos, mas muito grandes, organizados e pagos pelo escritório de advocacia, estavam de plantão no corredor 24 horas por dia. Meu corpo estava se curando. Os hematomas escuros e feios nas minhas costelas haviam se transformado em um amarelo doentio, e a dor agora era uma dor surda e constante, em vez de uma pontada aguda. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Beatriz sentou-se na minha frente em um sofá luxuoso na cor creme. Seu laptop estava aberto e ela estava totalmente profissional. A mulher que havia sido a amante de Marcos, sua nova esposa, havia sumido. Ela havia sido substituída pelo tubarão, a litigante, a mulher cuja reputação inteira estava em jogo. Muito bem, Carmen, ela disse, com a voz enérgica. Esta é a situação. Marcos está na prisão de Soto del Real. Como esperávamos, a fiança foi negada. Ele se declarou inocente de todas as acusações. Ela tomou um gole do seu café. E, exatamente como ele ameaçou, seu cunhado fez sua jogada. Javier Soto contratou David Chen para representar Marcos, o advogado criminalista mais caro e impiedoso do país. Ao lado dela, em uma poltrona combinando, estava sentado um homem chamado Miguel. Ele era o oposto de Beatriz em todos os sentidos. Ele parecia amassado com uma camisa de linho que estava amarrotada,
e ele tinha os olhos cansados e pacientes de um homem que viu de tudo. Ele era o investigador particular e ex-policial que Beatriz havia contratado com o meu dinheiro. Miguel se inclinou para a frente e abriu sua própria pasta. Sua voz era um baixo grave e constante. Nós começamos com o caminhão, assim como você pediu. Era uma agulha num palheiro. O motorista era bom. Ele usou uma placa clonada, mas encontramos uma discrepância em uma câmera de pedágio 3 saídas antes do local do acidente. A placa clonada tinha um adesivo de inspeção técnica diferente. Conseguimos a placa real. Ele deslizou uma fotografia granulada em preto e branco sobre a mesa de centro de vidro. Era o caminhão capturado em um pedágio. A placa está registrada no nome de uma empresa de fachada, ele disse. Uma sociedade limitada sediada em um paraíso fiscal. O nome é Soto Inversiones. Eu ri. O som que saiu de mim não foi feliz. Foi um som curto, agudo e amargo que me assustou até a mim. Beatriz levantou uma sobrancelha. Você conhece esse nome? Oh, eu conheço esse nome, eu disse, as palavras com gosto de veneno. Soto Inversiones SL. É assim que ele chama. Seu fundo de investimento pessoal. Eu tive que explicar. Minha irmã, Tamara, se casou com Javier Soto. Javier. Ele vem de uma família de dinheiro antigo do bairro de Salamanca. Ele é diretor administrativo em uma grande firma de investimento e nunca deixou minha família esquecer que ele é melhor do que nós. Olhei pela janela. Ele nos odeia, na verdade. Ele acha que somos inferiores a ele. Mas minha irmã, Tamara, adora isso. Ela adora a casa grande em La Moraleja, o clube de campo, os amigos snobs. Ela faria qualquer coisa para continuar sendo a SRA. De Javier Soto. E por anos, em todo Natal, em todo almoço de família, eu tive que sentar lá e ouvir Javier se gabar do fundo pessoal dele, a Soto Inversiones, e como ele o usa para fazer jogadas inteligentes e agressivas. Miguel assentiu como se tivesse acabado de confirmar tudo o que já sabia. Isso faz sentido, ele disse, e empurrou outro papel na mesa. Era uma cópia de uma transferência bancária. Porque o pagamento para o motorista, uma transferência de 50 mil euros, foi enviado de uma conta gerenciada diretamente por Javier Soto. A transferência foi iniciada 2 dias antes do seu acidente. Minha respiração engatou, mas Miguel não tinha terminado. E depois as chamadas da prisão. Marcos é arrogante, mas ele também é estúpido. Ele acha que porque está falando com seu novo advogado, David Chen, tudo é confidencial. Mas as chamadas para a família dele não são. Conseguimos um mandado judicial. Estivemos ouvindo. Ele apertou um botão em um pequeno gravador digital que colocou na mesa. A suíte luxuosa do hotel foi subitamente preenchida com a voz aguda e em pânico do meu marido. Javier, escuta. Ela pegou a Beatriz. Ela sabe. Você tem que me tirar daqui. Você me prometeu que isso seria limpo. Miguel apertou parar. Então, reproduzir novamente. Uma chamada diferente. Esta era para minha irmã. Tamara, você tem que forçar a barra. Diga ao seu marido para não me abandonar aqui. Diga a ele o que eu te disse. Se eu cair, vocês dois caem comigo. Você me ouve? Diga a ele para cuidar disso ou eu cuido dele. Miguel apertou parar. O silêncio no quarto era absoluto. Não era mais uma teoria. Era um fato. Todos eles tentaram me matar. Beatriz levantou a mão, silenciando Miguel. Sua expressão era sombria. A tentativa de assassinato foi o plano A, Carmen. Foi desajeitado, foi brutal, francamente. Foi tudo Marcos. Mas o plano B é muito mais inteligente, é mais insidioso e é todo Javier.
Ela deslizou outro documento mais grosso sobre a mesa de vidro. Este estava carimbado pelo Tribunal de Família de Madrid. Eles não apenas tentaram te matar, disse Beatriz com a voz monótona. Eles tinham um plano de apoio para quando você sobrevivesse. Desde esta manhã, Javier e Tamara Soto entraram com uma petição de urgência para a sua tutela. Eu olhei para ela. Tutela? Como o que eles fizeram com a Britney Spears? Exatamente, disse Beatriz, com os olhos duros. Eles alegam que você está mentalmente instável e psicologicamente traumatizada como resultado do seu trágico acidente. Eles afirmam que você é paranoica, delirante e completamente incapaz de gerenciar seus próprios assuntos. Especificamente incapaz de gerenciar uma propriedade de 29 milhões de euros. Eu ri, um som áspero e seco. Ninguém vai acreditar nisso. É insano. Eles vão, disse Beatriz em voz baixa. Eles vão porque eles têm uma testemunha-chave. Alguém que está disposto a jurar sob juramento que sempre foi assim. Alguém que o tribunal verá como uma fonte amorosa, preocupada e completamente crível. Um pavor frio, pior do que qualquer coisa que eu senti antes, começou a subir pela minha espinha. Quem? Beatriz olhou diretamente nos meus olhos. Sua mãe. Eu parei de respirar. Minha mãe? Não. Ela não faria isso. Beatriz virou uma página e a deslizou. Era uma declaração juramentada, assinada pela minha mãe, Patrícia Garcia. Beatriz começou a ler da sua própria cópia, sua voz desprovida de emoção. Ela atesta que a senhora sempre foi a instável, que sofreu de delírios de grandeza e perseguição desde a infância, que a senhora nutria uma intensa e patológica inveja do sucesso de sua irmã Tamara, e que, em sua amorosa opinião materna, a senhora é um perigo para si mesma, e esta riqueza repentina e imerecida apenas alimentará seu trágico declínio mental. Eu não me movi, apenas olhei para a assinatura na página. Minha mãe, a mulher que deveria me proteger, a que sempre favoreceu Tamara, a que sempre me chamou de muito sensível, a que sempre ficou do lado de Marcos, o tempo todo. Meu marido, minha irmã, meu cunhado e minha mãe. Todos eles. Cada pessoa em quem eu deveria poder confiar no mundo, todos eles conspiraram, primeiro para me matar, e então, quando isso falhou, para me prender, me declarar legalmente louca, para que pudessem roubar meu dinheiro. Fechei meus olhos. Senti a dor surda nas minhas costelas. Senti o espaço frio e vazio na suíte do hotel. Então eu os abri. A tristeza se foi. O choque se foi. O medo se foi. Não restava nada dentro de mim, exceto um espaço frio, duro e vazio esperando para ser preenchido. Quando era a audiência? Perguntei. Minha voz estava calma. Nem parecia a minha. Beatriz levantou os olhos da pasta, surpresa com o meu tom. É uma petição de urgência. Eles estão acelerando. Está marcada para a próxima semana, segunda-feira de manhã. Eu me levantei. As luzes da cidade de Madrid brilhavam lá embaixo. Um mar de diamantes que de repente parecia muito, muito claro. Eles querem um espetáculo no tribunal, eu disse, virando-me para olhar para Beatriz e Miguel. Eles querem exibir meu estado mental. Eu caminhei até o espelho de corpo inteiro perto da porta. Olhei para mim mesma, os hematomas, os olhos cansados, a mulher que eles pensaram que poderiam quebrar. Muito bem, eu disse, minha voz calma, mas cheia de um novo e terrível poder. Mas nós não vamos esperar até segunda-feira, e nós não vamos para o tribunal deles. Beatriz se levantou. Carmen, do que você está falando? Eu me virei para encará-los. Eles estão todos na casa da minha mãe agora. Eu sei, é domingo. Eles estão tendo o pequeno jantar de vitória deles.
Eles estão brindando ao triunfo deles. Olhei para Miguel. Seus homens ainda estão lá fora, certo? 2 no corredor, 2 lá embaixo. Perfeito. Beatriz, ligue para a polícia. Diga a eles que você tem provas de uma conspiração ativa para cometer assassinato e que você está acompanhando sua cliente para confrontar os suspeitos. Diga a eles para nos esperar lá, em silêncio. Os olhos de Beatriz se arregalaram e então um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo rosto dela. Ela entendeu. Eu olhei para o meu reflexo novamente. Eles querem um espetáculo? Vamos dar um a eles. A atuação da vida deles. Nós vamos para o jantar. Naquela mesma noite, a casa da minha mãe nos arredores era um lugar que eu sempre associei ao cheiro de frango assado, ensopados, e o som dos meus próprios fracassos sendo discutidos sobre a tarta de Santiago. Era o tradicional jantar de domingo, um ritual sagrado em nossa família, o único lugar onde todos fingiam ser perfeitos. E enquanto nos aproximávamos, em um carro silencioso e sem identificação, eu sabia que eles estariam lá. Eu podia sentir isso. Beatriz sentou ao meu lado, toda ângulos agudos e fúria silenciosa. Ela tinha 2 detetives à paisana com ela, os rostos deles impassíveis e entediados, como se esta fosse apenas mais uma parada em uma noite longa e decepcionante. Eles não estavam aqui para intimidar, eles estavam aqui para prender. Subimos a familiar calçada de cimento. A porta da frente estava destrancada, como sempre nos domingos. Do hall de entrada, eu podia ouvi-los. Eles estavam na sala de jantar, e os sons não eram de dor ou preocupação por sua parente desaparecida. Os sons eram de celebração. Eu podia ouvir o tilintar dos talheres na porcelana boa da minha mãe, a que ela só usava no Natal. Ouvi o estourar de uma garrafa seguido por uma risada leve e tilintante. Minha irmã, Tamara. Paramos, escondidos pela sombra profunda do corredor. Eu podia sentir o cheiro rico e saboroso do assado, um cheiro que uma vez significou conforto e agora só significava traição. Eles estavam brindando. Eu simplesmente não consigo acreditar nessa garota, disse a voz da minha mãe, Patrícia. Era aguda, com aquela familiar indignação pungente que ela sempre reservava para mim. Eu realmente não consigo. Todos esses anos se fazendo de mártir na ONG dela, se passando por santa enquanto tinha aquele dinheiro, apenas escondendo-o da própria família. É uma traição. É isso que é. E então, ela continuou, sua voz subindo, deixar o pobre marido dela, Marcos, ser preso como um criminoso comum. É uma desgraça, um constrangimento. E na frente de você, Javier, eu sinto tanto que você tenha que ser associado a essa bagunça. Vamos, Patrícia, não se preocupe. A voz da minha irmã Tamara interveio, untuosa e orgulhosa. Eu podia imaginá-la perfeitamente, girando sua taça de vinho, inclinada no braço do marido, a rainha da mesa. Javier tem tudo sob controle. Eu disse a você que ele teria. Ela tomou um gole delicado. O advogado de Javier é o melhor de Madrid. Ele vai ao tribunal segunda-feira de manhã e vai provar o que sempre soubemos, que Carmen não está bem. Ela é paranoica. Aquele acidente, você sabe, empurrou ela para o limite. Ela está histérica. Então ela disse. E eu sabia que nós significava ela e Javier. Vamos assumir o controle dos bens. É a única coisa responsável a fazer. É para o bem da família. Nós vamos garantir que ela seja cuidada em uma boa instalação, uma tranquila, é claro. Então a voz dele, a que eu mais desprezava, aquele sotaque suave, condescendente, de dinheiro antigo que ele usava para afirmar sua superioridade na nossa casa, na nossa família. Exatamente, Tamara, disse Javier. Sua mãe está certa em estar chateada, mas você está certa em ser prática.
Ouvi o tilintar distinto e caro dele ao colocar sua taça de vinho. A mulher é incompetente. Ela não consegue nem gerenciar o próprio casamento, muito menos uma fortuna multimilionária. Ela nunca conseguiu. Nós vamos gerenciar o dinheiro para ela. Pense nisso como uma taxa de corretagem. Uma recompensa, na verdade, por todos os anos que tivemos que aturá-la. Risos. Minha mãe e minha irmã. Elas riram. Um som leve, arejado, aliviado. Elas riram da piada. Aquele foi o momento. Eu respirei fundo. A dor nas minhas costelas era um fogo surdo, mas minha voz era puro gelo. Mentalmente instável, Javier. A risada parou. Não sumiu. Ela se estilhaçou. Foi como se eu tivesse acionado um interruptor, mergulhando a casa inteira em um silêncio morto, elétrico e paralisante. Ouvi um garfo cair contra um prato. O som ecoando como um tiro no quarto subitamente silencioso. Eu saí da sombra e entrei na luz quente da sala de jantar. Os três viraram a cabeça para a porta em uníssono. Os rostos deles. Eu verei os rostos deles nos meus sonhos pelo resto da minha vida. A boca da minha mãe estava aberta. Um pedaço de comida meio mastigado. Sua mão congelada sobre o prato. A taça de vinho de Tamara parou no meio do caminho para os lábios dela. Os olhos dela arregalados com puro choque animal, a cor sumindo do rosto dela. E Javier, seu sorriso presunçoso, satisfeito, de clube de campo se desfez. Não sumiu. Caiu do rosto dele. Sua pele, normalmente tão rosada e autoconfiante, ficou um branco pálido, doentio e calcário. Ele parecia ter visto um fantasma, mas eu não era um fantasma. Eu não era a Carmen fraca e quebrada que eles se lembravam. Eu não era o bode expiatório com suéteres folgados que eles podiam zombar e descartar. Eu passei 2 horas no hotel me preparando. Eu usava um tailleur vermelho profundo, afiado como uma navalha. Um traje de poder. Meu cabelo, que eles estavam acostumados a ver em um coque simples, estava puxado para trás em um coque severo, poderoso e apertado. O penteado mostrava a única coisa que eu queria que eles vissem. A cicatriz prateada, tênue, em forma de meia-lua na minha têmpora. O recibo do acidente que ele pagou. Eu não era a vítima. Eu era a justiça. E eu não vim sozinha. Beatriz ficou ao meu lado, uma sombra escura e elegante em um tailleur cinza carvão. Seus saltos ecoaram 1, 2 vezes no chão de madeira. Ela não carregava sua maleta como um acessório. Ela a segurava como uma bomba. Atrás de nós, preenchendo a porta, estavam os 2 detetives. Eles eram grandes, impassíveis, e seus ternos à paisana não faziam nada para esconder o peso dos distintivos e equipamentos em seus cintos. Eles não olharam para a comida. Eles não olharam para a porcelana fina. Eles não olharam para minha mãe ou minha irmã. Eles olharam diretamente para Javier. Minha mãe, Patrícia, foi a primeira a encontrar sua voz. Seu choque se transformou instantaneamente em seu estado padrão. Raiva. Carmen! Ela guinchou, batendo a mão na mesa da sala de jantar, fazendo a porcelana boa vibrar. O quê? O que você está fazendo aqui? Você não é bem-vinda nesta casa. Saia! Dei outro passo no quarto, meus olhos frios. Eu vim buscar o que é meu, mãe, e ver o ato final da performance de vocês. Já chega! Javier latiu. Ele se levantou da cadeira com um pulo, seu guardanapo caindo no chão. Ele tentou estufar o peito, recuperar o controle que acabara de perder. O rosto dele estava manchado e vermelho. Você está invadindo propriedade privada. Eu ordeno que você saia desta propriedade agora mesmo, antes que eu chame a polícia. Oh, você não precisa ligar para eles, disse Beatriz, dando um passo à frente. Ela abriu a maleta com um clique alto e nítido. Eles já estão aqui. Como se fosse um sinal, os 2 detetives saíram do corredor,
passando por nós para ficar no centro do quarto. Eles não disseram nada, apenas ficaram lá. A presença deles sugou todo o ar da sala. O rosto de Javier, que estava vermelho de bravata, ficou um branco calcário e doentio. Tamara soltou um pequeno gemido aterrorizado e se encolheu na cadeira. O quê? O que é isso? Ela gaguejou, olhando para mim. Carmen, o que você fez? Você é louca? Eu ri. O som foi frio. Eu sou louca? Repeti, dando um passo em direção a ela. Eu sou louca, Tamara. Ou é loucura conspirar com seu marido? É loucura usar a empresa dele, Soto Inversiones, para contratar um caminhão e tirar sua própria irmã da estrada? Isso é mentira, guinchou Tamara, mas sua voz estava fraca e cheia de pânico. É? Disse Beatriz. Ela puxou um documento da maleta e o bateu na mesa da sala de jantar, bem em cima do frango assado. Javier Soto está preso por tentativa de assassinato em primeiro grau e fraude financeira. Um detetive avançou e colocou as mãos de Javier nas costas. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tamara Soto, continuou Beatriz, batendo um segundo documento. Você está presa por conspiração para cometer assassinato e fraude financeira. Nós temos suas mensagens de texto para Marcos Aguilar. Minha favorita, ela disse, lendo do telefone, é aquela que diz, anda logo e acaba com isso logo. A mamãe já concordou em testemunhar que a Carmen é instável. O segundo detetive se aproximou de Tamara, levantando-a da cadeira pelo braço. Não! Rugiu Javier de repente, sua bravata sumida, substituída por um pânico puro e choroso. Ele tentou se livrar. Foi ela, foi tudo ela. Ela me mandou fazer isso, ela me pressionou. Ela disse que a Carmen merecia. Covarde! Gritou Tamara. Toda a sua compostura se foi, substituída pela raiva selvagem de um rato encurralado. Você me disse que era seguro. Você me arruinou! Ela se virou para mim, os olhos cheios de veneno. Você! Você fez isso! Você destruiu tudo! Sua ingrata! A polícia algemou os dois e começou a tirá-los do quarto. O jantar de domingo deles tinha acabado. Eu os observei ir. Então me virei para a única pessoa que restava na mesa, minha mãe. Ela estava sentada ali, atordoada, o rosto mole, os olhos vazios. Eu caminhei lentamente até ela, até ficar parada sobre ela. Você sempre disse que eu era a fracassada, mãe. Eu disse, minha voz calma. Você sempre disse que eu era a decepção. Seu menino de ouro, Marcos, tentou me matar. Sua menina de ouro, Tamara, ajudou ele. E você era a testemunha estrela. Apontei para o prato dela. Tudo isso, toda a sua lealdade, tudo apenas para impressionar um homem que nem sequer te respeita. Inclinei-me mais perto. Aproveite seu jantar. E então eu me virei e saí. 6 meses depois, eu estava sentada na primeira fila de um tribunal. Cheirava a café velho e madeira antiga. Eu não era mais a mulher na cama de hospital, nem o fantasma no talher vermelho. Eu era apenas uma testemunha. Marcos foi o primeiro a ser sentenciado. As provas que Beatriz e os detetives encontraram foram esmagadoras. A fraude eletrônica, os registros do servidor do escritório de advocacia, os extratos bancários do meu cartão roubado e seu próprio ataque idiota e em pânico contra mim no hospital. Ele foi considerado culpado de tentativa de assassinato em primeiro grau, conspiração para cometer fraude e roubo majorado. O juiz não foi gentil. Ele o chamou de parasita e uma mancha para sua própria comunidade. Ele foi sentenciado a 25 anos em uma penitenciária estadual sem possibilidade de liberdade condicional. Enquanto a sentença era lida, Marcos, vestindo um macacão laranja mal ajustado, virou a cabeça. Ele olhou diretamente para mim.
Eu não esperava remorso. Eu não esperava um pedido de desculpas. E eu não recebi. Os olhos dele não estavam tristes. Eles não estavam derrotados. Eles estavam cheios de um ódio ardente e tóxico. Ele não se arrependia do que fez. Ele estava apenas furioso por eu ter sobrevivido. Depois veio Javier. Meu cunhado, Javier Soto, o rei da nossa família, fez o que todos os covardes com dinheiro fazem. Ele tentou fazer um acordo para salvar a si mesmo. Ele confessou tudo. Ele admitiu ter contratado o caminhão. Ele admitiu ter financiado todo o esquema. Ele admitiu a conspiração. E então, com uma desesperança patética e chorosa, ele culpou todos os outros. Ele disse ao tribunal que foi manipulado, que foi pressionado, que não estava em sã consciência. E ele apontou o dedo diretamente para minha irmã. Ele disse ao tribunal que Tamara era a verdadeira mentora, que era ela quem estava consumida pelo ciúme, que foi ela quem o pressionou, quem lhe deu a ideia, quem disse que eu merecia. O juiz não engoliu tudo, mas a confissão lhe rendeu uma sentença reduzida. Não liberdade, mas um acordo. Javier Soto, o homem de família rica, foi sentenciado a 15 anos por conspiração para cometer assassinato. Ele foi permanentemente inabilitado de qualquer atividade financeira. Sua carreira tinha acabado, mas a verdadeira recompensa veio da família dele. Sua rica família de Salamanca, que estava sentada na sala do tribunal com expressões de horror, não esperou pelo recurso. Eles a repudiaram, não a ele. Eles repudiaram Tamara, a mulher que aos olhos deles corrompeu o filho deles, que trouxe esta vergonha e este escândalo para o bom nome deles. Eles a deixaram sem nada, completa e imediatamente. Ela perdeu a casa, ela perdeu o status, ela perdeu o dinheiro e ela perdeu o marido. Ela foi condenada como cúmplice e recebeu 10 anos. Ela perdeu tudo. E minha mãe, Patrícia Garcia, sentou-se na parte de trás do tribunal sozinha. Ela perdeu seus 2 filhos de ouro, sua filha perfeita e bem-sucedida, e seu genro brilhante e carismático. Tudo tinha desmoronado. O mundo inteiro dela, o que ela construiu sobre aparências e favoritismo, havia evaporado. Ela ficou sentada lá, uma velhinha, assistindo toda a sua vida se desfazer. Ela me ligou centenas de vezes. Ela deixa mensagens longas, incoerentes e chorosas. Às vezes ela está com raiva. Às vezes ela implora. Eu nunca a atendi. Nem uma única vez. Esta é a lição que aprendi com todo este pesadelo. Minha história mostra que, às vezes, as pessoas que deveriam ser seus maiores protetores são, na verdade, seus predadores mais perigosos. O dinheiro, especialmente uma quantia grande como 29 milhões de euros, não muda as pessoas. Ele apenas revela quem elas realmente eram o tempo todo. Ele atua como um holofote, iluminando a ganância, o ciúme e a crueldade que estavam se escondendo nas sombras da família. Eles me chamaram de perdedora, mas meu valor nunca foi definido pela validação deles. A justiça final não foi apenas vê-los presos, foi perceber que eu sobrevivi e que minha nova vida seria construída sobre a minha própria força, longe do veneno deles.